vocês? Bom, eu tenho certeza que sim, né? O meu nome é Gilvan, né? E eu falo sobre coisas espirituais, né? E sobre meditação. Então, eu quero passar aqui uma mensagem para vocês, né? De como eu compreendi que a matéria, né? E o corpo carnal, este mundo material não existe, né? Que ele é apenas produto da mente. Eu frequentei a Seita Inoue durante um tempo, né? Uns 3, 4 anos mais ou menos. E a Seita Inoue, ela enfatiza muito essa afirmação, né? A matéria não existe, o corpo carnal não existe, eles não passam de projeção da mente. E eu passei muito tempo sem entender bem o significado disso. Como eu vou acreditar que a matéria não existe se eu estou vendo ela na minha frente? Como eu vou acreditar que meu corpo não existe se eu estou vendo ele, se eu sinto ele? Então eu não conseguia entender essa passagem. Mas aí, certo dia, eu estava lendo um livro da Seita Inoue, né? E, de repente, me veio aquele estalo, né? De dentro, assim, aquela compreensão, aquela inspiração divina do significado dessa afirmação da Seita Inoue. Estava escrito mais ou menos assim: tudo aquilo que surge numa determinada época e desaparece em outra época não é existência verdadeira, não passa de produto da mente. Somente aquilo que é eterno é que é existência verdadeira. Foi nesse momento que eu despertei para essa verdade, de que a matéria não existe, o corpo carnal não existe, o mundo material não existe. Tudo que acontece neste mundo aqui não passa de projeção da mente, não importa o que seja. Tudo que acontece nesse mundo tridimensional é fruto da mente, do homem, da humanidade. E foi aí que eu entendi o significado, né? Logicamente foi uma inspiração que vem me acompanhando até hoje, porque eu não sou muito apegado à matéria e muito menos ao meu corpo, né? Eu não tenho esse negócio de ficar, essa vaidade de ficar cuidando tanto do meu corpo. Logicamente eu cuido do meu corpo, né? Mas sem apego, sem aquele negócio de achar que eu sou o meu corpo e eu tenho que tornar ele mais forte, mais... Não, eu aproveito o máximo que meu corpo pode me dar. E, logicamente, eu tenho um certo controle sobre o meu corpo, né? Mas por que eu estou contando essa história, né? Porque essa semana eu estava vendo um vídeo, né? Sem querer, eu passei esse vídeo, apareceu esse vídeo, né? E parei numa moça, né? Falando sobre homens e mulheres que traem, né? Casados que traem os seus cônjuges, né? E que a partir do momento em que a pessoa faz isto, né? Trai o seu companheiro, sua companheira, um espírito obsessor, um espírito maligno se aproxima dessa pessoa. Se aproxima dessa pessoa e essa pessoa vai ter sempre a tendência de trair novamente, né? E esse espírito vai acompanhar a pessoa por toda a eternidade, né? Quer dizer, para sempre, não vai haver fim. E eu, observando bem o que ela estava dizendo, pensei como as pessoas interpretam a palavra eternidade de uma forma incorreta, né? Pelo que ela falou, o espírito obsessor, esse é o espírito de prostituição, né? Se aposta da pessoa que traiu,
o seu companheiro a partir do momento em que ela cometeu tal traição. E que aí, a partir deste momento, né, daquele dia, o Espírito vai acompanhar a pessoa por toda a eternidade. E nunca vai deixar essa pessoa. E foi aí que me deu a ideia de falar para vocês, transmitir essa ideia para vocês do significado de eternidade. Porque há muitos erros, há muitas interpretações erradas a respeito do que significa eternidade. Como eu disse aqui no começo, eu despertei, né, para essa verdade da matéria, né, que a matéria não existe, porque ela surge em um determinado momento e desaparece em outro. Agora, aquilo que é eterno, que é somente Deus, né, que nunca surgiu e nunca vai desaparecer, é que é existência verdadeira. E a eternidade, como nós sabemos muito bem, ela não pode ser mudada. Ela é infinita, eterna, e com isto não pode ser mudada, não pode mudar, nem ela própria pode mudar a si mesma, e muito menos nós podemos mudar a eternidade, mudar o infinito. Não podemos acrescentar e nem diminuir nada do infinito, da eternidade. Mas só que essa interpretação, né, da moça, ela concluiu, falou que a partir do momento daquele dia em que a pessoa comete o adultério, ela vai ter um espírito, né, ou um obsessor que vai acompanhar ela para toda a eternidade. Então, foi aí que eu pensei, né? Tudo que surge um dia desaparece. A eternidade, se fosse eterno, né? Se esse espírito fosse uma coisa eterna que fosse acompanhar essa pessoa por toda a eternidade, não haveria começo, porque a eternidade não tem começo. E não haveria fim, porque a eternidade não tem fim. Então, esse espírito teria que estar com a pessoa, olha, desde o princípio. Não é a partir do momento em que ela traiu. Então, a pessoa tem a ideia de que a eternidade é uma coisa que nós vamos viver no futuro para sempre, sem fim. Não, a eternidade não é isso. A eternidade é uma coisa sem princípio, né, e sem fim. Na Bíblia está escrito: eu sou o Alfa e o Ômega, ou seja, o primeiro e o último. O significado disso é o quê? Deus é o primeiro, porque antes do primeiro não pode existir nada. E Deus é o último, porque depois do último também não pode existir mais nada. É o primeiro e o último. Então Deus é único, é a única existência verdadeira e é eterno, porque Ele é o primeiro e o último. Então, a eternidade, vamos pensar assim numa coisa simples. A eternidade é como um centro, um ponto, né? E todas as coisas se desenrolam dentro desse ponto. Não existe passado e nem futuro neste ponto, mas todo o universo está se desenrolando dentro deste ponto. Este ponto em si é que é a eternidade. É como se fosse a imagem, uma televisão, por exemplo, né? Ali está a tela da televisão. A tela da televisão, ela não muda, né? Ela é sempre a tela, com seus componentes eletrônicos lá, tudo, né? Ela é sempre uma tela. Agora, as imagens que se desenrolam dentro da tela tem um princípio e tem um fim, entendeu? Então,
a tela permanece sempre a mesma, sem mudar em nada, sem alterar em nada. E as imagens que estão passando ali na tela estão sempre em constante mudança. Então Deus é a mesma coisa. Deus é como se fosse um ponto, um centro, onde todas as imagens mentais nossas estão se desenvolvendo, se desenrolando, né? Estão ali sempre em movimento. Sem movimento não haveria tempo, né? Se a Terra não girasse ao redor do Sol e nós não se movimentasse para lá e para cá, não tivesse movimento de corpo celestial, de corpo nenhum neste universo, da matéria, por exemplo, não houvesse movimento dos átomos, dos núcleos, né? Não haveria tempo e não haveria espaço. Deus é um ser que transcende o tempo e o espaço. Portanto, tudo acontece dentro dele, dentro deste ponto, deste centro. Então, é impossível que um espírito tome conta de uma pessoa, né, agora, nesse exato momento, e permaneça para ele para sempre, por toda a eternidade. Como se a eternidade fosse uma coisa que desenrola no futuro, sem fim. Mas não é isso. A eternidade é um ponto, um centro. As coisas que estão se desenvolvendo, se movimentando dentro deste centro, é que tem um princípio e um fim. Portanto, esse espírito obsessor, né, se ele se apossou de uma pessoa, ele terá um fim. Ele se afastará dessa pessoa no momento em que a pessoa se arrepender e deixar de cometer tal traição, né? Ou quando essa pessoa despertar espiritualmente. Então, tudo aquilo que surge tem de desaparecer num certo momento. Surge agora e, como aqui há tempo e espaço, um dia ele desaparece no tempo, no espaço. Mas as pessoas confundem isso, né? Confundem que a eternidade é uma coisa que surge agora e vai permanecer para sempre. Não, a vida eterna está aqui agora, ou não seria eterna. O infinito está aqui agora, ou não seria infinito. Não é uma coisa que vai acontecer daqui a milhões de anos, ou daqui a 10 anos, 5, 1 ano. Não. É uma coisa que não tem princípio nem terá fim, é um ponto. Podemos dizer que seria um ponto estático, mas Deus não é estático. Deus, ao mesmo tempo que ele é estático, ele é dinâmico, porque ele se movimenta neste universo tridimensional em forma de todas as coisas. Então, na Bíblia mesmo está escrito, né, muitas coisas referentes para o apóstolo João mesmo. Ele refere muito-se a isto, né? Eu tenho aqui, por exemplo, uma passagem que diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Aquele que crê no Filho é o quê? Crê no Cristo que habita dentro de nós. Este é o único Filho de Deus e ele habita em todas as pessoas. Ele é chamado de Filho único porque ele é o único e habita o interior de todas as pessoas, de todas as coisas. Ele apenas está se manifestando individualmente, temporariamente também, neste mundo fenomênico. Mas ele em si, ele é infinito e eterno, e é por isso que ele é chamado de Filho único, né? E essa parte onde diz que mas a ira de Deus permanece sobre ele, permanece sobre aquele que não crê, não quer dizer que Deus castiga a pessoa porque a pessoa não acredita que o ser real dela, que Cristo é Filho de Deus. Não é isto
que ela não acredita, não crê no Filho. É porque quem não crê, quem não se conscientiza que dentro dela habita o Filho de Deus, que é Cristo, essa pessoa, ela sofre na vida. Ela tem muitas coisas erradas, errôneas que acontecem na vida dela. Ela passa por depressões, por medo, por angústias. Então essa pessoa não está experimentando a vida eterna, porque a vida eterna em si, ela é perfeita. Se ela fosse imperfeita, ela jamais se tornaria perfeita, porque aquilo que é eterno não muda. Portanto, a vida eterna, ela tem que ser perfeita, senão ela ia permanecer para sempre imperfeita. E essa parte está lá em João 3,36, né? Para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, quem conscientiza que seu eu real, seu ser real é filho de Deus, é o Filho de Deus, é o Cristo, ele não perece, nunca verá a morte. Mas nós sabemos que nosso corpo, né, aqui morre um dia. E isso significa que é eternidade, né? Não é deste mundo, é do mundo real, do mundo de Deus. Se nós crer, nós não pereceremos, mas teremos a vida eterna. O que é ter a vida eterna? Nós temos a vida eterna agora, desde que nós conscientizamos quem somos realmente, filhos de Deus, e a partir daí nós viveremos num mundo, num estado espiritual de paz, de alegria, de harmonia, de saúde, de satisfação. Isto é a vida eterna. São coisas que não morrem. Então, nós podemos desfrutar a vida eterna aqui agora. Não precisamos morrer, como muitas pessoas pensam que nós só vamos ter a vida eterna depois que nós morremos. Não, nós já temos a vida eterna agora. E nós podemos desfrutar dela desde que nós conscientizamos que Cristo é o nosso ser real, o nosso ser verdadeiro, e que este corpo aqui é apenas uma manifestação, um templo, né? Um templo do Espírito Santo, ou templo do Cristo mesmo. Isso está lá em João 3,15. E lá em João 5,24 está escrito assim: portanto, a vontade do Pai é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Agora eu pergunto, está escrito, aquele que vê o Filho. Para muitas pessoas, o Filho de Deus, o único Filho de Deus é Jesus Cristo, e nós somos filhos do pecado. Agora eu pergunto, quem de nós aqui nessa época viu Jesus Cristo? Naquela época muitas pessoas viram Jesus Cristo, mas nós nunca vimos Jesus Cristo, e nunca veremos, não como ele era naquele tempo, né? E está escrito assim, aquele que vê o Filho. O que significa isso? Ver é ter a certeza, né? A visão voltada para o Cristo. Quando você volta a visão para o Cristo que habita dentro de você, você vê, você percebe que você é filho de Deus em Cristo, em Espírito, e não na carne. Como disse o apóstolo Paulo, os filhos de Deus não são propriamente os filhos da carne, mas sim os filhos da promessa. Então, os filhos da carne, né, que somos nós humanamente falando, nós não somos filhos de Deus, nós não estamos nem sujeitos à lei de Deus, e nós não cumprimos a lei de Deus. Eu tenho até uma certa opinião comigo, eu devia dizer assim, a Bíblia, ela devia falar as coisas de forma negativa, né?
Porque nós temos uma tendência tão grande de contrariar a palavra de Deus. Nosso ego, né, tem uma tendência tão grande de contrariar a palavra de Deus que nós não praticamos nada que está escrito na Bíblia. Então, em vez de Jesus Cristo falar assim, ama teu irmão, ele devia ter falado, odeia seu irmão, que aí nós ia fazer o contrário. Em vez de odiar, de amar, nós ia odiar. Em vez de odiar, né, nós ia amar, só para contrariar o que Jesus disse. Mas Jesus Cristo disse, ama seu irmão. Aí nós fazemos o contrário, nós odiamos nossos irmãos. Se Jesus Cristo tivesse dito, odeia seu irmão, aí nós fazíamos o contrário, nós amaríamos nosso irmão. Por quê? Por causa dessa tendência que nós temos de contrariar a palavra de Deus. Nós não, o nosso ego, né? Porque quando o Espírito toca em nós cumprimos, né, a palavra de Deus. Praticamos as coisas de Deus de forma espontânea e não precisamos nem forçar nada para isso. Então, o que me deixou meio assim, né, um pouco intrigado, né, não bem essa palavra intrigado, mas assim, como as pessoas entendem mal essa palavra de eternidade, né? Você vai queimar, né, no fogo do inferno para toda a eternidade. Quer dizer, o nosso espírito, né, nós quando partimos deste mundo material, nós vamos sofrer por toda a eternidade lá no fogo do inferno, queimando lá. Bom, se isso fosse uma coisa eterna, não ia começar a partir do momento em que nós partimos deste mundo. Eterna é uma coisa que não tem princípio nem fim. Então nós sempre estaríamos lá no inferno. Sempre estaríamos lá, queimando. Não é uma coisa que começa agora, né? Se começar agora, tem que terminar em determinado momento. Porque tudo aquilo que surge, que nasce, no momento, tem de desaparecer, morrer em outro momento, em outro tempo. Então, este é o significado de eternidade, porque eu entendi essa mensagem da Seite Noé, né, de que a matéria não existe. É porque a matéria ela surge em um determinado momento e desaparece em outro. Então, ela não tem existência real, verdadeira, por si própria. Ela não passa de uma projeção da mente. Se ela fosse uma coisa eterna, né, ela não teria princípio e nem fim, seria sempre matéria, mas ela surge e desaparece. Somente Deus, né, que nunca teve princípio e nunca terá fim, que é este centro único onde tudo se desenrola, é que a existência verdadeira é eterna, onde não há tempo, não há espaço, não há passado e não há futuro. É sempre o agora, o momento agora. Não existe nada em absoluto que possa mudar, né, ou alterar ou diminuir esse eterno ser que é Deus, esse eterno ser infinito que é Deus. E lá em João 6,35 está escrito, e Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê não terá sede. O significado disso, né, na minha interpretação, é que aquele que conscientiza que é filho de Deus, né, que Cristo está nele, que habita nele, é o seu ser real, ele está sempre satisfeito, ele nunca vai ter fome de ficar procurando as coisas do mundo material, buscando o amor dos outros, a aprovação dos outros, reconhecimento, né, fama, dinheiro,
em demasia muitas outras coisas que a gente busca neste mundo material, né, para satisfazer o nosso ego. Nosso ego está sempre com sede, com fome das coisas. Ele obtém uma coisa aqui e daqui a pouco, né, numa questão de pouco tempo, aquilo já não satisfaz mais ele quer outra coisa e está sempre com fome. Mas aquele que conscientiza o seu ser real não tem fome de nada neste mundo material, porque a sua fonte, sua própria satisfação interior o alimenta. Ele está satisfeito em todos os momentos, alegre, não importa o que esteja acontecendo no mundo externo. Aqui onde eu disse que o Cristo ressuscitará no último dia, significa o nosso despertar espiritual definitivo, né? Que nós, quando cremos que Cristo é o nosso eu real, né, nós podemos ter pequenos despertares a respeito disso, né? Que Cristo é o nosso ser real. À medida que nós praticamos meditação, nós vamos conscientizando isso. E esse último dia significa o nosso despertar espiritual. Eu ressuscitarei no último dia. Quer dizer, nós finalmente alcançaremos aquela consciência de Cristo, né? Isso é uma coisa que não vai acontecer no futuro. Isso é uma coisa que já aconteceu por toda a eternidade. Porque aqui neste mundo, quem está desejando, né? Quem está desejando se iluminar, despertar espiritualmente, é o ego. E o ego nunca vai se iluminar, né? O nosso eu verdadeiro já é a própria luz, já é o próprio Filho de Deus, já é perfeito. Ele não tem que se despertar espiritualmente, ele não tem que iluminar-se espiritualmente. Ele já é Filho de Deus, já é perfeito. Então, quem está desejando despertar é o ego. Só que, quanto a nós, né, ou as pessoas que foram tocadas por Cristo, por Deus, né, que estão buscando a iluminação, é o Cristo desejando ressuscitar nessa pessoa. É por isso que ele diz: e eu o ressuscitarei no último dia. É como eu disse no último vídeo, né? Se vocês estão buscando a realização espiritual, é porque Deus já enviou vocês. Como Jesus Cristo disse, né? Ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Então, se nós estamos buscando esse Cristo, é porque o Pai já nos enviou. E o ego está perdendo a força, embora ele esteja agitado, como a referência que eu dei a respeito do diabinho, quando ele está sendo ali exorcizado pelo padre, né? Ele sabe que é o fim dele. Então Deus já nos tocou, por isso que nós estamos buscando a realização espiritual. E aí esse ego ele agita mesmo, e é por isso que nós sentimos que parece que tudo está dando errado. Mas não é isso, é que nós já fomos enviados por Deus para Cristo, e Cristo ressuscitará no último dia. Quer dizer, quando o ego for totalmente eliminado. E também lá em João, 1 João 5,11 está escrito assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Como vocês podem ver, Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em Cristo. Quer dizer, em seu Filho, que é o Cristo que habita em cada um de nós. Não está na matéria, não está no nosso corpo, a vida eterna.
não está em nenhum lugar do mundo material, porque tudo neste mundo material aqui é impermanente. Ele age segundo a lei da impermanência, né? Então, é o nosso espírito, o nosso eu verdadeiro, o nosso Cristo interior é que tem essa vida eterna. Ele é a própria vida eterna. Essa vida está em seu Filho, que é o Cristo que habita em nós. Então, Cristo sempre, né, nunca teve princípio e nunca terá um fim. Ele é este centro. E foi por isso que ele disse assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, eu queria também responder aqui a pergunta de um amigo seu, né? Que ele disse que é muito difícil, né, praticar os ensinamentos porque o ego fala mais alto, né? E às vezes quando algumas pessoas insulta ele fica bravo, né? Mas ao mesmo tempo ele compreende que não é a pessoa, e sim o ego da pessoa que insultou ele, né? Olha, Disseu, realmente, meu amigo, não é fácil praticar esses ensinamentos, né? Tem que haver grande dedicação, mas você parece que está bem no caminho certo, né? Porque você compreende que não é a pessoa que praticou tal ato, é o ego dela. Então, se é o ego dela, você não precisa se preocupar, porque tudo aquilo que o ego planta, ele colhe. Se uma pessoa te insulta, te maltrata, você não precisa se preocupar. Você não vive aqui neste mundo pela força ou pela vontade das pessoas. Você vive aqui pela vontade e pela força de Deus. Se Deus colocou você aqui no mundo, neste mundo, é porque você é filho dele, você tem uma determinada missão, né? Ele tem algo para realizar aqui neste mundo através de você. Portanto, você não deve satisfação a ninguém. Você não tem que ficar com raiva da pessoa, bravo com a pessoa, porque a pessoa te insultou ou te prejudicou de alguma forma. Se essa pessoa fez isso, ela vai colher o resultado. Porque aquilo que nós plantamos, sem dúvida nenhuma, nós colhemos, né? Se não colhemos aqui neste mundo material, nós colhemos no mundo também, no mundo espiritual. Não no mundo de Deus que eu estou falando, mas no mundo espiritual também. Porque tanto este mundo material, né, como eu já falei sobre isso aqui, tanto este mundo material que nós vivemos, como o mundo espiritual para onde nós vamos depois que deixarmos este corpo, são produtos da mente. Eles não têm existência própria. No mundo espiritual, por exemplo, tem espíritos lá que são apegados às coisas que eles deixou aqui, apegados às pessoas, né? Tem uns que têm raiva, né? Tem sentimentos de vingança, enquanto eles não, por exemplo, uma pessoa que foi morta, né? Que foi matada, né? Vamos dizer assim, enquanto ela não vê aquela pessoa pagando aqui por aquele crime, ela não parte, ela fica aí, como naquele filme de Ghost mesmo, né? Ghost do outro lado da vida, né? Não é mentira aquilo é uma coisa real que acontece mesmo, de verdade. Então, no mundo espiritual, para onde nós vamos, há muitos espíritos que são apegados, espíritos que têm raiva, espíritos que são doentes, que sofrem. Então, não é o mundo real de Deus ainda, é o mundo da projeção mental, da ilusão mental, porque o mundo de Deus é perfeito, é livre, não existe nada de mal no mundo de Deus. Então, você não precisa ficar assim com a pessoa, vai praticando os ensinamentos, né? E deixa a pessoa para lá, porque você está aqui pela vontade de Deus e não pela vontade da pessoa. Não importa o que a pessoa pensa ou diga a seu respeito. É isso, meu amigo, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido, né? Que o significado da palavra eternidade, né?
Que a eternidade é como uma tela de televisão, né, que está sempre ali, não muda em nada, não podemos acrescentar uma peça naquela tela, nem podemos retirar as peças uma peça que está ali naquela tela, né? Não podemos fazer isso, tem que deixar a tela ali, a tela fica sempre da mesma forma como ela é, né? Agora as imagens que se desenrolam, né, que aparecem ali naquela tela, elas surgem e desaparecem. Assim também é a eternidade. A eternidade é um centro, um ponto, né, podemos falar assim, onde tudo se desenrola, tudo se desenvolve e vai mudando constantemente, é um mundo de transição. Mas o centro, né, o ponto em si, ele é sempre o agora. Não tem futuro, nem passado, nem nada. Portanto, não tem cabimento dizer que nós vamos, a partir de agora, que nós cometemos um pecado, ter um espírito obsessor que vai nos acompanhar para toda a eternidade. Não, de forma nenhuma. Se um espírito se apossou da pessoa naquele momento, chegará um outro momento em que aquele espírito deixará a pessoa, porque a pessoa não vai ficar com aquele espírito para toda a eternidade. Tudo muda, tudo está em constante mutação. Então, nós só vamos permanecer eternamente, né, como filhos de Deus. Isso não pode ser mudado. Cristo em nós, né, que é o nosso eu real, eterno, que é sempre o mesmo, né, como disse o apóstolo Paulo, Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O apóstolo Paulo usa essa expressão para dar uma compreensão que Cristo é eterno e não muda. Ele é sempre o mesmo ontem, hoje e para sempre, que ele não muda, né, em nada. Então é só uma forma de expressão que ele fala, né? E nós entendemos que com isto Cristo é eterno, né? É sempre o mesmo, sem princípio, sem fim, sempre o mesmo, sem acrescentar, sem diminuir nada. Mas as pessoas interpretam isso de forma errada, acham que nós, a partir do momento em que cometemos um erro, um pecado, nós vamos ter um espírito, né, que vai ficar conosco para toda a eternidade, no futuro distante, sem fim, ou que vamos queimar no fogo do inferno num futuro sem fim. Não é isso. Tudo que aparece, desaparece. Tudo que surge num momento, desaparece em outro momento. Nós nunca vamos ficar queimando no fogo do inferno. E o outro, que quem queima no fogo do inferno é o ego. Como disse Jesus Cristo, aquele que crê em mim tem a vida eterna, né? Mas aquele que não crê em mim já está condenado. Quer dizer, quem crê que Cristo é o seu eu verdadeiro, quem conscientiza isto, tem a vida eterna. Ele vive feliz, vive alegre, sem apego às coisas deste mundo, tranquilo, em paz. Agora, aquele que não crê que Cristo habita dentro dele, que é o seu eu verdadeiro, quem não conscientiza isto, né, que é o ego, ele só anda em desespero, sofrendo, apegado às coisas materiais, buscando isso aqui, buscando aquilo acolá, tendo depressão, tendo frustrações, fracassos, doenças, sofrimentos. É isso que Jesus Cristo quis dizer, já está condenado quem não crê, entendeu? Como está escrito na Bíblia, que para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em João 3,18 está escrito isso, né? Tenha a vida eterna. Só que nós sabemos que nosso corpo perece, então a vida eterna é no Espírito, em Cristo, né? Não no espírito fenomênico que vai para o mundo espiritual, para a dimensão espiritual, quando deixamos este corpo. Este também é produto da mente, né? Como eu acabei de explicar, né? Que tem espíritos que são apegados às coisas materiais, mesmo estando
no mundo espiritual, na dimensão espiritual. E aí é que eles sofrem mesmo. Por quê? Porque não podem possuir o que eles possuíam aqui enquanto estava em corpo. Então, aí é que eles sofrem mais mesmo. Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido o significado de eternidade, né? Não se deixe levar por essa ideia, né, de que eternidade é uma coisa que vai se estender no futuro sem fim. Não. Eternidade é um ponto, um centro, né? Está sempre no agora. Não existe passado nem futuro na eternidade. Está sempre no agora. Ele é um ponto onde todas as coisas se desenrolam, todos os fenômenos se desenrolam, né? E esses fenômenos, eles são transitórios, passageiros. Eles surgem em um determinado momento e desaparecem em outro momento. Então, o que é eterno, verdadeiro, é somente este centro, que é Deus, onde tudo está se desenrolando, como eu acabei de explicar com a referência da tela de televisão, né? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, né? E quando vocês ouvirem um áudio, um vídeo aí, a pessoa falando sobre isso aí, que você vai viver eternamente no fogo do inferno, não creia nisso, porque se isso fosse uma coisa eterna, você sempre estaria neste fogo eterno, chamado fogo eterno, né? Você não é uma coisa que você vai para lá a partir do momento em que você deixa este corpo. Não. A partir do momento que você deixa este corpo, você vai para o mundo espiritual. Você vai sofrer as consequências dos seus sentimentos, dos pensamentos que você leva. Mas só que também, como é um mundo transitório, os pensamentos, os sentimentos mudam lá também. E a pessoa vai tomando mais consciência do seu ser real, mesmo estando no mundo espiritual. Então, não se deixe levar por essa ilusão de que existe tempo e espaço. Não, não existe tempo nem espaço. Tempo e espaço só existe aqui neste mundo tridimensional, no mundo limitado, no mundo infinito, ilimitado. Não existe nem tempo e nem espaço, nem futuro e nem passado. Bom, eu espero que vocês tenham entendido isso. Todos os meus amigos, né, o seu Milton lá de Minas Gerais, né, que essa semana mesmo me perguntou por mensagem, né, no WhatsApp, sobre uma afirmação da Seiichi Noe, imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Eu disse para ele que é uma bela contemplação, né? Você ficar repetindo isso na sua meditação, imagem verdadeira, harmonia, perfeição, porque você está aí enxergando com os olhos da sua mente, você está enxergando o mundo de harmonia e de perfeição, que é o mundo de Deus, o mundo real, e você desapega do mundo material e do seu corpo material, né? À medida que você vai recitando, ou melhor dizendo, contemplando essa passagem, né? Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Ou pode ser também imagem verdadeira é harmonia e perfeição, ou o eu verdadeiro é harmonia e perfeição. Você pode praticar essa contemplação durante a sua meditação, né? E depois fique em silêncio e receptivo ao que pode vir naquele momento. Se não vier naquele momento, virá em outro momento uma inspiração, uma intuição, um sentimento, né? Ou uma própria expressão de Deus. Só Deus pode saber como ele vai se manifestar em cada momento, né? Então nós não podemos antecipar nem ficar ansiosos com isso. Então é isso aí, pessoal. Obrigado a todos vocês, meus amigos. Felicidade, paz, uma semana cheia de alegria, de realizações. É isso que eu desejo para todos vocês.
Muito obrigado por tudo mesmo e até o próximo vídeo. Felicidade para todos vocês.